CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nós vamos falar agora aqui na CBN Campo Grande sobre investimentos. E para tratar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Marco Mazzaro, que é diretor financeiro da Uniprime. Destacando que a Uniprime é uma cooperativa de crédito que foi fundada há mais de 20 anos. Marco, muito bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade em atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Muito bom dia, Ingrid. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E a gente começa a entrevista perguntando, uma pessoa que conseguiu já tinha uma reserva guardada antes da pandemia e conseguiu manter esse dinheiro ali. Quais seriam as orientações em relação agora ao investimento? O que ela poderia investir? Sim, bom, a gente tem várias opções no mercado de investimento. Hoje em dia, o que a gente percebe é que está muito mais difícil ganhar dinheiro com dinheiro, ou seja, você ter renda, né, através de aplicações financeiras. Mas ainda assim, existem oportunidades no mercado financeiro. Outros tipos de investimento também estão sendo muito bem avaliados e procurados, né, como o imobiliário. O setor imobiliário está bem alavancado, né? Outros também, como investimentos em empresas de inovações tecnológicas, né? A gente está percebendo que também o setor de tecnologia tem recebido bastante investimento, e o cidadão comum, que às vezes não tem um acesso, né, tem opções de fazer investimento de valor menor, né, das suas economias dentro do mercado financeiro, também atrelado a esses setores do qual eu falei, né? Então, existem oportunidades no mercado financeiro que você pode fazer investimento com valor menor e também está atrelado a ganhos, né, dos setores como, por exemplo, da construção civil, como, por exemplo, de tecnologia, como, por exemplo, a renda fixa, né? Tem também oportunidades oportunidades no mercado financeiro. Inclusive a poupança, né? Por que não? A poupança é um investimento, vamos dizer assim, institucional, né, no Brasil, e às vezes a gente tem um pouco de preconceito, porque é um investimento mais antigo, né? Mas ele é muito sólido e consistente. Quer dizer, ao longo dos anos a gente percebe que ele vai dando rentabilidade, sim, consistente. Aí depende só do tipo de necessidade que o cidadão tem, né, para fazer os seus investimentos. E a pessoa que nunca investiu e que durante a pandemia sentiu essa vontade, quis investir, o que ela precisa saber antes de fazer um investimento? Bom, numa entrevista, por exemplo, para um investidor, ou para conhecer o perfil do investidor, basicamente o que você precisa perguntar, né, ou se perguntar esse dinheiro eu vou precisar em quanto tempo? Né? Ele tem um prazo de maturação? Qual é o prazo que eu vou precisar dele? Eu preciso ter emergência, um fundo de emergência? Ele é para um fundo de emergência? E qual é o risco que eu estou disposto a correr em relação à perda, né, desse dinheiro? Porque a gente sabe que tem investimento que você pode incorrer num risco, é uma aposta. Quando você fala em bolsa de valores, a gente tem aí o mercado financeiro, as ações, né, elas oscilam de acordo com o preço dos ativos. E aí você pode ter um preço maior ou menor e sofrer oscilação negativa, inclusive, do teu patrimônio. Então, tudo vai da percepção da pessoa, do que ela precisa, quanto tempo ela vai precisar desse dinheiro e qual é o risco que ela está disposta a correr. Em relação à taxa Selic, à inflação e também à vacinação, qual é o impacto que esses 3 pontos têm nos investimentos? Bom, a Selic ontem teve uma alteração, né? Uma pequena alteração. O que está acontecendo é o seguinte: o Banco Central, na sua missão de controlar a inflação e também de manter o pleno emprego, ou de buscar o pleno emprego, uma das missões dele, né? Ele está tentando agora subir a taxa de juros
para que haja uma retenção um pouco maior de dinheiro, né, nas aplicações, circule menos dinheiro na economia, para que a inflação dê uma arrefecida, ela desaqueça um pouco o mercado de consumo, né, das pessoas, e com isso você tem uma percepção melhor da inflação. Então, com a alta da taxa de juros, recolhe-se dinheiro do mercado disponível, né, das famílias para o mercado financeiro. E aí, com isso, a tendência de consumo diminui. As pessoas preferem investir do que consumir, né? Então, houve ontem, pelo Banco Central, uma sinalização de aumento de taxa, de continuação do aumento da taxa. Essa taxa vai continuar subindo até que a inflação realmente pare de crescer. A gente está percebendo, né, um custo maior das famílias, né, em relação à alimentação, aluguel, transporte, tudo está aumentando. E agora o Banco Central vem e tenta reduzir esse aumento com o aumento da taxa de juros. E aí vem o benefício, vamos dizer assim, dessa diferença entre a inflação e a taxa real da economia. No presente momento, a gente tem uma taxa negativa. A inflação está em torno de 5%, 6% subindo, né? E a taxa de juros 3,5%, foi ontem, né? Ela chegou a 3,5%. Então, é uma diferença de juros negativo, né? Só que a tendência é que a inflação caia até o final do ano e a taxa de juros continue subindo. Então, você vai ter um juros real positivo até o final do ano. Essa é a tendência. Então, aqueles que estão investindo em renda fixa, agora têm a oportunidade de conseguir nos seus investimentos uma taxa referenciada à taxa Selic, num percentual mais elevado, que possa, lá no final do ano ou nos próximos meses, ter um ganho real. Então, existe uma oportunidade de negócio aí que está, né, acontecendo, que as pessoas que tiverem visão e fizerem uma poupança agora ganham um pouquinho mais lá na frente. E agora falando sobre futuro, durante a pandemia, antes da pandemia, algumas pessoas já tinham uma reserva, como a gente citou anteriormente, e puderam ficar, assim, entre aspas, mais tranquilas nesse período. A gente pode dizer que isso seria uma lição para o futuro? Sem dúvida, né? A gente percebe que as pessoas que tinham reserva, ou que tinham o hábito de guardar dinheiro, durante a pandemia, mesmo tendo a sua renda um pouco mais comprometida, diminuída, usaram, né, essas reservas para poder se manter, né, esperar o momento melhor para poder voltar a trabalhar. Então a gente teve muito profissional liberal, que nos primeiros meses aí da pandemia, quando teve o lockdown, a gente ficou 2, 3 meses fechado em casa e a pandemia começou a crescer, essas pessoas não podiam trabalhar, não tinham como trabalhar. E aí é fundamental você ter uma reserva, né, em casa ou guardada no banco, né, de dinheiro, para que você possa, num momento desse de estresse, vamos dizer assim, ter de onde tirar. Então, assim, eu acho que a lição da pandemia para nós brasileiros, é de que a gente tem que ter uma poupança, né? Tem que ter um dinheiro guardado para uma emergência. Isso aí era um costume lá atrás, sempre foi, né? No Brasil, meu pai guardava, eu lembro que guardava dólar, né? Ele tinha um punhadinho de dólar lá para eventual problema, né? E aí ele fazia sempre a poupança dele para que a gente, por exemplo, né, problema de saúde, como não tinha plano de saúde quando eu era pequenininho, há uns 40 anos atrás, a gente tinha uma reserva familiar, né, por caso acontecesse algum caso grave, né, que precisasse de internação, usar o hospital. Então, isso foi se perdendo à medida que as coisas foram evoluindo no Brasil, o plano de saúde, uma maior quantidade de pessoas empregadas, isso aí foi perdendo um pouco. Então a população brasileira deixou de fazer a sua poupança, né, acreditando no futuro, acreditando no Estado, acreditando nas coisas boas que vêm acontecendo a partir do plano real. Mas a pandemia veio para mostrar para a gente que não é tudo sempre bom. E aí a importância da gente ter uma reserva própria
para uma eventualidade. Então, eu acho que essa é a grande lição da pandemia, que a gente precisa realmente repensar, né? Porque pode voltar, pode acontecer novas variantes, podem acontecer outros problemas, né? E aí, assim, você com uma reserva, você consegue lidar com essa situação melhor. Marco Mazzaro, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também com os nossos ouvintes. Muito obrigado, eu que agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.